Segunda-feira aqui no NT Sul, você já sabe, é o dia do quadro Responde Aí. Isso porque a sua reivindicação, a sua pergunta, o seu questionamento tem hora e vez aqui na telinha da TV Novo Tempo. No ar então, o quadro Responde Aí. E quem está chegando mais uma vez para responder o seu questionamento é o Bernardo Miller. Oi, Bernardo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Lena. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Boa segunda-feira, Lena. Para nós, né? Que a semana nós. seja especial, né? Super produtiva e abençoada para você também que nos acompanha. Bernardo, o pessoal continua mandando perguntas, Sempre. Né? E durante a semana a gente corre atrás das respostas, A gente é isso? corre atrás para trazer esses esclarecimentos sobre algumas situações que acontecem principalmente aqui no nosso município. Vamos para a telinha então, Vamos saber lá. o que o pessoal quer saber, quais são as dúvidas. Rua Antônio Pereira da Silva, bairro Quinta da Boa Vista, está nesta situação. A secretaria responsável pode fazer uma limpeza? A grama já está tomando conta. Queremos saber por que, desde que foi calçado, nunca foi limpo. Medianeira Hope faz a pergunta, Bernardo. Responde aí. Situação da dona Medianeira, Lena, é o seguinte: primeiramente tem que ser feito um protocolo junto à Secretaria do Meio Ambiente. Obviamente, a pasta ela tem a responsabilidade de realizar essa limpeza, mas é sempre importante reforçar esse pedido, principalmente ali na sua região, na Quinta da Boa Vista. A justificativa da Secretaria do Meio Ambiente é que existe um cronograma de limpeza em praças, em algumas situações, alguns bairros aqui de Cachoeira do Sul. Isso foi repassado por parte da Secretaria e, assim que possível, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente vai estar se deslocando até o bairro Quinta da Boa Vista para fazer essa limpeza. Uma situação importante, Helena, que a gente tem que ressaltar é que no verão a grama como um todo ela cresce. Quem tem jardim, quem tem um gramado em casa... Tem vida própria mais do que nunca, em dobro. Exatamente, deve presenciar essa situação. Então, a grama ela cresce com uma velocidade muito maior do que no inverno, numa situação outra durante o ano. Então, isso acaba, de certa forma, sobrecarregando a Secretaria do Meio Ambiente, que talvez não consegue atender. Inclusive, em conversa com o secretário municipal, o Alisson, ele comentou que a equipe que limpa as praças aqui de Cachoeira, ela limpa uma praça, vai seguindo o cronograma, quando encerrou o ciclo, retorna naquela primeira porque a grama já está alta novamente. Então, durante o verão, esse trabalho é bem mais intensificado diante da situação com o crescimento dessa vegetação. Então, o importante ressaltar, dona Medianeira, é que se faça um protocolo, se reforce isso, se faça um pedido junto à Secretaria do Meio Ambiente para que essa equipe esteja ali no bairro Quinta da Boa Vista e realize essa limpeza. Importante destacar também, né, Bernardo, para você que nos acompanha, que a gente está falando aí em questão de áreas públicas, né? Terrenos particulares, daqui a pouquinho a gente vai rodar um conteúdo especial aqui no NT Sul, porque muita gente reclamando também, Bernardo, em função de que tem muito terreno baldio, com grama alta, com lixo, em situação de abandono, proliferando principalmente nessa época que o pessoal está com muito medo do Aedes aegypti, do mosquito da dengue, né? Então, situação assim bem complicada em vários pontos da cidade. Daqui a pouco uma reportagem especial sobre isso aqui no NT Sul. Segunda pergunta, Vamos Bernardo. lá. Na telinha aqui, quadro Responde Aí. A Viviane participa. O posto de saúde do bairro Noema está de férias? As receitas não ficaram assinadas. E aí, Bernardo? Essa informação compartilhada com a Viviane, inclusive já foi esclarecido esse assunto ainda na sexta-feira. Mas a gente traz aqui o retorno para ti, Viviane. O que aconteceu? O posto de saúde do bairro Noema, ele não saiu de férias coletivas, o posto não fechou. O que aconteceu? O médico responsável pelo posto, ele pediu um afastamento de mais ou menos uma semana para resolver algumas questões particulares. Esse médico já retornou na sexta-feira e já a partir de hoje o posto de saúde está funcionando normalmente. O que aconteceu, obviamente, ali uma situação particular por parte desse médico que precisou se afastar. Obviamente as pessoas necessitam dessas receitas, talvez ali faltou uma comunicação, mas esse serviço já está reestabelecido ali no bairro Noêmia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que entrou em contato. A gente entrou durante a semana em contato com a Secretaria para ver essa situação, porque até algumas semanas atrás, Lena, inclusive aqui no Responde Aí, eu trouxe a informação que nenhum posto de saúde ele fecha
de forma permanente aqui em Cachoeira do Sul para férias. É algo que acontece de forma rotativa. É que nem aqui na TV Cachoeira. A gente tem a nossa rotação. A Lena hoje está apresentando, depois retorna o Daniel por conta das questões das férias. Tem que ter um cronograma, exatamente. Então, o posto de saúde do bairro Noêmia, ele não saiu de férias de forma coletiva, de forma geral, apenas o médico pediu um afastamento por alguns dias para resolver questões particulares. E por essa situação, Bernardo, já se antevê, já se prevê que um médico, né, que se afasta por uma semana, de uma maneira em que as pessoas não são comunicadas, olha a repercussão que dá, o reflexo que dá, né, porque em posto de saúde as pessoas precisam, todos os dias estão lá, né, necessitando do serviço, é um serviço primordial, então quando não há essa comunicação efetiva de que, com antecedência para que as pessoas, os pacientes, os usuários saibam que isso vai acontecer para poder se programar, inclusive, que estão, de repente, antecipar a solicitação de receita, acontece isso, esse transtorno, né, então de repente para as próximas vezes, oportunidades, quem sabe, para o pessoal se programar com mais antecedência. Dada a resposta, então, você que nos acompanha, nós estamos aqui no quadro Responde Aí. Para você, este é o espaço, tá? Durante a semana você manda a sua resposta, o seu questionamento, a sua dúvida, que durante a semana um dos nossos repórteres, nós aqui estaremos buscando respostas junto aos órgãos competentes, para na segunda-feira a gente trazer para vocês a sua resposta. 51997697129 é o nosso WhatsApp, você pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, acompanhado de um vídeo, de alguma foto para ilustrar a situação, ou simplesmente a sua mensagem para que a gente possa buscar respostas para você. Mais uma pergunta, Terceira Bernardo? pergunta. Terceira pergunta na telinha aqui, a Juliana Lidke. Esta é a estrada do Bosque, em linha Trigueiros. O ônibus do vídeo vai utilizar outro trecho, estendendo ainda mais o percurso. Tem um filho com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e solicita urgentemente patrulhamento do trecho e colocação de cascalho. Bernardo. Tem um vídeo na sequência, Lena, que a gente vai compartilhar, aí dá tá para o mostrar vídeo da situação do certinho ônibus, né? A situação da estrada. Logo ali na sequência do vídeo a gente vai ver a dificuldade do ônibus, bem bastante buraco, enfim, o que acontece nessa situação que eu respondo agora para a Juliana. Existe também um cronograma dentro da Secretaria do Interior, Juliana, de fazer essa circulação de máquinas pelas estradas do interior para deixar em condições. Nessa estrada ali no Bosque não tem nada previsto para essa semana, ainda mais com previsão de chuva para essa semana, então isso acaba atrapalhando ainda mais o serviço. Quer dizer que vai piorar ainda mais essa situação? Vai piorar ainda mais essa situação e segundo o diretor da Secretaria do Interior, Alexandre Cassol, só a partir da semana que vem, então lá em março, que essas máquinas vão poder chegar nessa localidade, tanto para deixar em condições, como também na colocação de cascalhos. Tanto essa previsão de chuva e a situação se confirmando de uma chuva aqui em Cachoeira do Sul nesta semana, isso também atrasa, porque logo depois da chuva não dá para entrar com a máquina, Helena, porque ainda tem o barro, toda aquela questão. Então precisa secar, estabilizar o solo, para aí sim a máquina entrar e deixar a estrada em condições. Então essa foi a informação repassada pela Secretaria do Interior, que nessa semana as máquinas não vão ali para a localidade do Bosque. Então tá, mas pelo menos existe uma perspectiva, né? E essa situação acaba ocorrendo porque tem crianças que precisam fazer o deslocamento pelas escolas do interior. Então esse ônibus utilizando um outro trecho acaba também aumentando o tempo de viagem, essa criança precisa acordar mais cedo, tem toda essa questão que acaba interferindo na logística dessa criança. A Juliana, ela compartilha a situação do filho dela, mas infelizmente é o cenário que se apresenta, então a Secretaria do Interior só pode retornar, Lena, para aquela localidade a partir da semana que vem. Bom, tomara que aconteça realmente, que a situação se resolva. Bernardo, por hoje é isso? Por hoje é isso, agradeço. Eu quero mais uma vez destacar para você que nos acompanha que no quadro Responde Aí vale sempre a sua participação, viu? O Bernardo respondeu hoje, nós temos de hoje até sexta-feira para você mandar o seu questionamento, alguma dúvida que você tenha para o 51997697129, que na próxima semana alguém estará aqui, né, Bernardo? Ou tu de novo? É comigo ainda. Contigo ainda? É comigo ainda. O Bernardo está em ritmo de férias, né? Então a gente já está em contagem regressiva contigo. Mas estarei segunda-feira aqui. Muito que bem, então.
Até segunda? Até segunda. Obrigada, Bernardo, mais uma vez pela participação. Segunda-feira, então, tem mais um Responde Aí.